bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana Sverli. Hoje a gente vai falar sobre o edital da SFSEX. Tivemos algumas alterações que vão ser significativas. A gente vai dar todo o conteúdo novo que foi colocado nesse edital. E tiveram algumas atualizações, tanto na bibliografia relacionada a livros, quanto relacionadas a resoluções, apostilas, principalmente do Ministério da Saúde. Eu trouxe aqui para vocês os apontamentos relacionados aos assuntos. Importante, senhores, que não fiquem nervosos. A gente está aqui justamente para apoiá-los e para subsidiar tudo o que for necessário para que vocês executem uma prova com excelência. A vaga, eu tenho certeza que vai ser de vocês no ano de 2020. Então, relacionada à parte de administração, a gente viu que, relacionada ao conteúdo, não houve alteração. Ela continua cobrando sobre a qualidade dos serviços de saúde, indicadores de qualidade, sistema de informações em saúde, organização e gerenciamento dos serviços de enfermagem e sobre a gestão do processo de trabalho. Dentro da gestão do processo de trabalho, a gente tem liderança, a gente tem dimensionamento, tem a parte também de auditoria. Tudo isso continua sendo cobrado. Dentro da parte de fundamentos, de semiologia, de semiotécnica, ela também continua abordando os mesmos tópicos. Então, ela vai cobrar métodos, cálculos, vias e cuidados na administração de medicamentos, hemocomponente, hemoderivados, semiologia, semiotécnica, sistematização da assistência de enfermagem, segurança do paciente e biossegurança. Hoje a gente está vivendo um panorama bastante diferenciado. Então, foquem nessa questão da biossegurança. Tenho certeza que vai ser bastante abordada na prova de vocês, apesar da banca ter mudado. A gente vai falar mais à frente sobre isso também. Relacionada à parte médico-cirúrgica, ela cobra sobre os cuidados de enfermagem com pacientes com problemas de sistemas orgânicos, neurológicos, respiratórios, cardiovascular, digestório, renal, urológico, ginecológico, endócrino, hematológico, músculo-esquelético e tudo aqui, dentro dessa parte médico-cirúrgica, ela também aborda a parte da sistematização da assistência de enfermagem. Fala também sobre a teoria e prática dos cuidados com feridas e ostomias. Tudo isso permaneceu, ok? Ações de enfermagem no prevenção, combate e controle de infecções hospitalares, processamento de artigos médicos hospitalares, a parte de urgência e emergência, suporte de vida, situações de traumatismos em geral, suporte de vida em situações de queimadura, em situações de dor torácica, edema agudo de pulmão, situações de crise hipertensiva e situações de infarto agudo de miocárdio e acidente vascular encefálico. Permanece o mesmo conteúdo. Continuando, também vai falar sobre as situações de estado de choque, sobre a parada cardiovascular, intoxicação exógena, acidentes ofídicos. Fala também da atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, as condutas em terapia intensiva, atendimento de urgência, a questão dos desastres naturais e catástrofe, que é muito particular do Exército, a questão do acolhimento e classificação de risco permanece. A política nacional da pessoa idosa, a gente sabe que o Exército tem essa preocupação com o idoso, continua abordando a questão do cuidado de enfermagem com a pessoa idosa e também a sistematização dentro dos cuidados de enfermagem com a pessoa idosa. Na parte de saúde mental, ela vai falar sobre a rede de cuidados em saúde mental, dos processos patológicos e psicossociais, da assistência de enfermagem ao paciente com transtorno mental, das emergências psiquiátricas e do atendimento integral aos usuários de álcool e drogas. Não houve alteração, ok? Com relação à saúde pública, que é um conteúdo bastante extenso,
ela continua abordando a Política Nacional da Atenção Básica, do perfil epidemiológico da população brasileira, da vigilância sanitária, epidemiológica, vigilância saúde, das doenças transmissíveis mais prevalentes, dos programas de saúde, saúde da família, hipertensão e diabetes. Também DST, Programa Nacional de Imunização, controle da tuberculose, Programa Nacional de Combate à Dengue, ao Zika, ao chikungunya, saúde do trabalhador, doação de sangue e órgãos, Política Nacional de Atenção às Urgências. Isso aqui teve bastante alteração, foram incluídos novos protocolos. Política Nacional Integral à Saúde do Homem, Política Nacional de Atenção à População Indígena, Saúde Ambiental e as Práticas Integrativas. Dentro da parte de legislação, continua sendo cobrado o mesmo conteúdo, tá? E a ética e a bioética. Agora a gente vai vir aqui nas referências bibliográficas, as principais alterações. Com relação ao manual das práticas de enfermagem na questão cirúrgica e no processamento de produtos para a saúde, houve alteração da edição. O conteúdo, senhores, continua em grande parte sendo o mesmo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o compilamento das informações e aquilo que a gente verificar que houve alteração, a gente vai estar passando para os senhores, tá ok? A mesma coisa com relação à segurança do paciente em serviços de saúde, com relação à limpeza e desinfecção de superfície. Antes era abordado o manual de 2010, hoje já é o de 2012. Houve uma atualização também na edição. Mecker continua sendo o mesmo, tá? Com relação a Brunner, eles também fizeram uma alteração aqui bem grande. Brunner sempre está mudando. Ano é 2012, ano é 2011, ano é 2010. Então, assim, tem uma alteração significativa do Brunner. A gente também vai verificar quais são as alterações e vamos fazer os apontamentos para os senhores, tá ok? Agora, assunto novo. Coisa que vai ser bastante abordada durante os estudos, não só do Exército, mas da Força Aérea, da Marinha do Brasil e qualquer concurso que vá surgir ao longo desse período aí, que é a questão do Covid. Hoje a gente vive uma situação que virou uma pandemia, né? Todos estamos sendo impactados com a situação atual do país. E o que acontece? Além disso, nós temos hoje, como ministro da Saúde, um general. Como diretor da Anvisa, nós temos também um general, sendo que o do Ministério da Saúde é do Exército Brasileiro e da Anvisa nós temos um general da Marinha do Brasil. Então, senhores, as forças tendem a cobrar assuntos relacionados a quem? As áreas que elas estão atuando. Então, além de ser um assunto bastante colocado tanto pela mídia, uma preocupação nacional, hoje nós temos um número de pessoas acometidas com a doença bastante grande, a taxa de letalidade é grande em um determinado grupo, a gente sabe disso. Existe uma política aí muito grande de conscientização da população acerca dos cuidados. A gente está entrando numa fase aí, que é uma fase de reabertura dos comércios. Então, a gente está vendo aí como é que a gente vai viver isso aí. Será que isso é uma questão que vai ser momentânea ou será que essa vai ser uma nova realidade da vida? Ninguém sabe. Então, assunto em voga hoje é Covid. Então, ele coloca aqui as orientações para os serviços de saúde como medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Coloca também da Anvisa as orientações para a prevenção da transmissão do Covid dentro dos serviços de saúde. E agora a gente vem para a parte de administração. Dentro da parte de administração, também houve alteração da edição. Então, a gente vê aqui, ó, a Kurgan, antes era 2012, agora está sendo cobrado 2016.
O Marques também teve alteração, antes era 2010 e agora também uma nova edição, agora 2015. Com relação ao Moura, o Oguiço, não tivemos alteração, assim como o Santos também não teve alteração. Permanece o mesmo ano, né, como referencial para estudo. Não teve alteração com relação à edição. A Lei 8080 permanece. O Carpenito também permanece, 2011. O Chiavenato também permanece, tá? O Potter, antes não era cobrado, foi incluído agora, Potter, na parte de fundamentos. Com relação à Nébia, né, Figueiredo, também tivemos a manutenção do livro de fundamentos e atualizações em enfermagem. Com relação a Tanuri, permanece. Taylor também foi incluído. E Barros permanece. Tá ok? Resoluções. Também permaneceu a resolução COFEM 292, que fala da normatização da atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos e tecidos, e a parte da sistematização da assistência de enfermagem e implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados. Também permanece a mesma edição. Com relação à inclusão, houve a inclusão de uma nova resolução, a resolução 543, que estabelece justamente o dimensionamento de pessoal, tá? Mas isso já era estudado dentro da parte de administração, já era um assunto que já era colocado e essa resolução já havia sido abordada anteriormente. Também permanece a 564, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O que foi incluído foi esse manual, que é o compromisso com a qualidade hospitalar. Se falava da questão da qualidade, né, mas não tinha um referencial para que fosse discutida essa questão da qualidade. Era um assunto relacionado na bibliografia, mas não existia um referencial. Agora a gente tem um referencial e a gente vai fazer esses ajustes aí. Com relação ainda à resolução COFEM, tá? E o coronavírus, foi incluído as recomendações gerais para a organização de serviços de saúde e preparo de equipes de enfermagem com relação ao Covid-19. A gente sabe que existe uma preocupação muito grande por parte do COFEM. Por quê? Porque grande parte da população, né, dos enfermeiros, dos técnicos, estão atuando na frente, né, no campo de batalha da prevenção e do cuidado do paciente com Covid. E nós tivemos profissionais acometidos, então há uma grande preocupação de como preparar essas equipes, questão do OPME, do EPI, desculpa, eu falei, voltei, errei. A questão do EPI, existe uma grande preocupação com a questão do EPI. Outra coisa também que está sendo explorada agora pelo Ministério da Saúde é um plano de contingência para o Covid, ou seja, como o hospital vai operacionalizar o combate a essa pandemia, com relação à gestão de material, gestão de pessoal, questão de protocolos, como é que vai ser isso? Então, existe também essa preocupação que é um plano de contingência. Com relação à geriatria, permanece ainda o Tratado de Geriatria, tá? E outra coisa também, a gente já falou também, que foi a questão do cuidado do idoso hospitalizado. Com relação ao manual de desastres, permanece o mesmo manual. Com relação à política de atenção às urgências, permanecem também o mesmo manual de 2006. Com relação aos povos indígenas, permanece o mesmo manual de 2002. Foi acrescido o calendário de vacinação de 2020, então houve uma atualização com relação ao calendário nacional de vacinação. Também foi incluído, com relação a urgências e emergência, a questão da motolância.
como integrante da frota de intervenção dos serviços de atendimento móvel. Outra coisa que permanece é a questão do parecer técnico, né, que regula o parecer técnico nacional dos transplantes. A rede de transplantes continua a portaria 2600. Que foi incluído também com relação a políticas de urgência e emergência, foi a questão que institui uma rede de atenção de urgências no Sistema Único de Saúde. Foi incluído. A outra coisa que foi incluída também é o estabelecimento de diretrizes para implantação de um componente de unidade de pronto atendimento. Então, a questão das UPAs foi incluída no como objeto de estudo. Também a questão da central de regulação também foi incluída. E a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização de atenção básica. Também é um novo assunto que está sendo abordado agora junto ao edital do Exército, tá? Não houve alteração com relação ao manual de reforma psiquiátrica, permanece o mesmo. Com relação à política, né, de envelhecimento e saúde, houve uma alteração da edição, passando de 2006 para 2007. Permanecem os mesmos conteúdos programáticos com relação à política de atenção ao homem e as práticas integrativas, não houve alteração. Também permanece na saúde mental, tá? O caderno de saúde mental permanece, e as estratégias para o cuidado de pessoas com doenças crônicas, tais como diabetes mellitus, também permanece o caderno 36, não houve alteração. Houve alteração com relação ao caderno 37, tá? Que houve o quê? Uma atualização de acordo com a edição. Antes era uma edição de 2013, agora a edição que vai ser abordada será de 2014. E a inclusão também de um novo manual, que é Estratégias para Cuidado da Pessoa com Doença Crônica, o caderno 35. Então, foi incluído o caderno 35 como referencial bibliográfico. Outra coisa que teve atualização foi com relação ao guia de uso de hemocomponentes. Antes, a edição era de 2010, agora a edição passa a ser a de 2015. Com relação ao protocolo de atenção e resposta à ocorrência de microcefalia pelo Zika vírus, não houve alteração, permanece. E foi incluída a questão do atendimento móvel do SAMU, do 192, tá ok? Outra coisa também que foi acrescida foi a questão do caderno, né, do manual sobre a saúde do trabalhador. Então, é um assunto também que a gente vai fazer uma revisão, uma releitura. E permanece a questão da Coordenação Nacional das DSTs e AIDS. Não houve alteração. Com relação à política de acolhimento, avaliação e classificação de risco, permanece a mesma edição, assim como a vigilância ambiental em saúde. Permanece a mesma edição. Com relação às doenças infecciosas e parasitárias, também o guia de bolso permanece, tá? E também o manual de vigilância epidemiológica e de eventos adversos também permanece. Com relação à questão da preparação e resposta ao vírus chikungunya, também permanece. E também o plano de contingência ao chikungunya também não houve alteração. Com relação ao manual de normas e procedimentos de vacinação, permanece o mesmo manual, a mesma edição. Foi acrescido o guia de orientação para a coleta de escarro, com relação ao programa de tuberculose. Então, é uma nova abordagem, um assunto que a gente também falou, e a gente vai verificar se tem que ser complementado ou não, se o que foi abordado é o suficiente de acordo com o referencial bibliográfico que foi explorado agora. Com relação à política também de doenças transmissíveis
com relação ao chikungunya, permanece a mesma edição. E também a febre pelo Zika vírus também permanece a mesma edição. E o que foi acrescido foi a relação ao manual de rede de frios e também o manual de recomendações para controle da tuberculose. A gente sabe que essas doenças estão ressurgindo, né? E o número de população, a população cada vez mais acometida está sendo grande, então é um assunto que vai ser explorado também na prova dos senhores. Com relação às DSTs, a gente teve a inclusão, tá? Desse manual. E com relação ao Guia de Vigilância em Saúde, a gente teve uma alteração da edição. Teve também o acréscimo do Guia de Vigilância Epidemiológica, Emergência Saúde Pública relacionada a quem? Ao Covid-19. A gente sabe que é um assunto que está em pauta, já falei para os senhores, então ele também foi explorado. Com relação à parte ainda de saúde pública, Nébia continua a mesma edição, né? Figueiredo continua a mesma edição. O Roqueirol continua a mesma edição com relação à introdução à epidemiologia, mas foi acrescido também Epidemiologia e Saúde de 2018. O Oguiço a gente viu que permanece, tá? E também aquela questão do manual das cirurgias seguras. Também permanece, não houve alteração. O Morton, a gente teve uma alteração com relação à edição que está sendo cobrada agora para terapia intensiva para pacientes com cuidados críticos é 2019. E também a gente teve uma atualização do PHTLS, que era 2012 e agora é 2017. Houve também o acréscimo com relação ao manual, né, que vai ser sobre atualizações específicas para recuperação. Errei. Houve também o acréscimo com relação à atualização específica para a RCP, tá? Esse foi acrescido. E também teve o Banton, que foi acrescido também um manual de terapia intravenosa, tá ok? Outra coisa, foi acrescido mais um manual da sociedade. Antes ele cobrava só a 5ª diretriz, agora eles cobram a 5ª e a 7ª diretriz. Ok? E com relação ainda à terapia intensiva, foi acrescido também o Viana, que é práticas e vivências em terapia intensiva. Agora, para fechar a questão da saúde mental, continua o mesmo manual, não houve atualização com relação à edição, e o SADOC também continua sem alteração da edição. Bem, e com relação à banca, nós teremos como banca a VUNESP, que é uma banca de São Paulo e que faz o quê? Vestibulares. Qual é a grande diferença aí? Ela vai ser uma banca que ela vai ter como critério questões de múltipla escolha e ela dá como opção 5 referenciais. Então, vai ser letra A, B, C, D e E. Uma coisa que eu explorei, que eu procurei saber, é que a VUNESP é uma banca que ela cobra todo o conteúdo programático. Então, tudo que está relacionado na referencial bibliográfico, ela vai cobrar. Agora, é claro que ela vai dar ênfase às questões que foram pontuadas aqui, que é a questão do quê? Do Covid-19, que é uma realidade que a gente está vivendo no momento e que não pode deixar de ser explorada. Importante, senhores, sempre mantenham foco, façam exercícios da banca. A gente só vai conhecer a banca, só vai estar preparado para o que vai vir no dia da prova, fazendo o quê? Exercícios
da banca. Então, existem N exercícios que podem ser feitos, mas procurem dar ênfase à parte de enfermagem relacionado à questão da VUNESP. A gente também vai explorar bastante isso aqui em aula. Outra coisa, dê ênfase aos assuntos atuais. Falei para os senhores a questão do Covid. A gente não pode deixar de explorar a questão do Covid. É muito importante também fazer uma separação entre o que é colocado junto à mídia e o que é colocado no nosso edital como referencial bibliográfico. A gente tem as questões aí da OMS, que vão convergir com o que está descrito no nosso manual. Então, tenham cuidado com o que vão utilizar, com o que vão levar como bagagem na hora da prova. Não utilize como referencial a mídia, porque a mídia ela pode estar explorando um lado que não corresponde à realidade do nosso edital. Outra coisa, não podemos nos desesperar. A gente está vivendo aí um momento que, é claro, para nós da área de saúde é um pouco diferente, porque os hospitais eles continuam, né? A gente está na frente de batalha, então a gente continua trabalhando, mas quem não trabalha hoje, atualmente, na área assistencial, quem teve, na verdade, um delta T, um tempo para ficar dentro de casa, ou até mesmo não está trabalhando nesse momento, aproveite esse momento para o quê? Colocar toda a parte da bibliografia, todo o referencial em dia. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que saber onde eu estou, qual é a minha dúvida, o que falta para eu estudar, traçar metas. Então, o que eu vou estudar na segunda-feira? Segunda-feira eu vou estudar fundamentos de enfermagem. Explorar fundamentos de enfermagem, no final, vocês têm que praticar, porque só a prática leva à perfeição. Tá? Outra coisa, meu sonho em breve se tornará realidade. Toda vez que eu pensar, agora a gente sabe que são 5 vagas, mas os senhores só precisam de uma. E o que me faz diferente do primeiro colocado do ano passado? Nada. Só você. A sua mente é que controla toda a sua vida. E a sua mente é que é capaz de te levar tanto para o sucesso quanto para o não sucesso. Então, o que a gente tem que explorar? Sempre coisas positivas e fazer com que essas coisas positivas se tornem alcançáveis. Não adianta eu só pensar, eu vou passar no Exército, eu vou passar na Marinha, eu vou passar na Aeronáutica, mas o que eu estou fazendo para passar para o Exército, para a Marinha e para a Aeronáutica? Não se enganem, entendeu? Vocês não precisam provar nada para mim, para os pais de vocês precisam provar para si mesmo. Então, é hora de olhar para si, começar a estudar, olhar um canto. Tatiana, poxa, mas ainda falta tanta coisa para eu estudar. Eu sei, mas a gente nem sabe quando vai ser a prova. Né? A gente tem uma perspectiva, mas pode ser que isso tudo seja alterado. Então, assim, possa ser que a gente tenha um tempo maior para estudar, mas não deixem para estudar na última hora, na última semana, no último mês. A hora de estudar é agora. Quem não estudou, ainda dá tempo para estudar. Então, pega lá todo o material, todas as apostilas e vai lá, traçando metas semanais. Existem N agendas no mercado que é justamente para quem gosta de trabalhar com metas. Essas agendas, elas colocam justamente o dia e o assunto que você vai estudar. Assunto, página, quantos exercícios você fez. E, no final, vocês têm que fazer uma autocrítica, uma autoanálise, para saber o que eu preciso mudar, quais são as minhas dúvidas. O fórum, eu vejo que vocês, na verdade, exploram muito pouco o fórum. O fórum é o momento da gente tirar as dúvidas, da gente participar. É o nosso termômetro, para a gente saber onde a gente tem que evoluir, onde a gente tem que, na verdade, voltar para explorar mais algum assunto que seja, na verdade, de deficiência, não de uma pessoa, de 2, de 3, mas se também for, a gente também está ali para tirar dúvidas. A dúvida não é algo que possa ser subestimado. A dúvida é sempre algo que a gente tem que o quê? Sempre tem que valorizar, porque a dúvida de um aluno
pode ser a dúvida de todos os alunos, e aquela dúvida de um aluno pode ser também o assunto que vai ser explorado na prova. Então, não subestimem a dúvida dos senhores. Se tiverem dúvidas, coloquem no fórum. Não entendi, por favor, pode me explicar. E nós estamos abertos para explicar aos senhores quantas vezes forem necessárias. Tá? Os senhores, na verdade, têm um atributo muito bom, né, com essa questão da evolução, que é a tecnologia. Hoje a gente tem as plataformas, né, EAD. Então, vocês podem voltar ao vídeo N vezes, quantas vezes acharem necessário, vocês podem estar lá voltando e reassistindo aquela aula. Outra coisa, o caminho do trabalho é o momento também que eu posso estudar. Então, colocar um fonezinho de ouvido, ir no meu celular estudando o assunto. Senhores, os senhores têm que aproveitar o tempo. O tempo é o tempo que se tem. Não adianta a gente criar empecilhos na vida da gente. A gente tem que criar estratégias. Para quê? Para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente pretende. E o que a gente pretende agora? É a nossa aprovação. E é isso que a gente vai conseguir. E eu desejo a todos bons estudos, tá? Como eu falei, só depende de vocês. A gente está aqui para apoiá-los no que for necessário, mas o principal elo dessa cadeia são os senhores. Então, montem, esquematizem, verifiquem o que precisa ser mudado, o que eu posso aproveitar do que está sendo realizado hoje e comecem a traçar suas metas e a verificar o que eu quero. Coloquem lá uma foto, né? Uma foto lá e olhem para aquela foto. Eu quero isso, eu quero aquela aprovação. Eu quero vestir essa farda, eu quero fazer parte dessa equipe. E com certeza os senhores vão conseguir. Só falando assim, resumindo a minha história, quando eu pensava em fazer Marinha, como eu falei, a Força Aérea, eu já fui da Força Aérea, mas na época que eu era da Força Aérea, não existia concurso para oficial de carreira enfermeiro. O primeiro concurso que veio a surgir foi em 2012, quando eu já estava na Marinha do Brasil. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava passar na Marinha do Brasil. E eu coloquei isso como meta e não havia nada que mudasse o meu foco. Aquele era o meu foco, Marinha do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu colava N fórmulas, N assuntos, principalmente aquela escala de Apgar, tudo aquilo que eu precisava, que eu tinha certeza que poderia cair na prova e que eu poderia ter dúvida naquele momento, eu criei como uma estratégia a visualização. Então, eu criei mapas mentais para verificar aquilo dali a todo momento. Antes de eu dormir, eu olhava para aquilo, mas não olhava apenas com o olhar de quem passa na rua, vê uma flor e vai embora. Não, eu olhava com o olhar de que eu precisava absorver aquilo dali. E aquilo dali criou uma mentalidade junto à minha mente, à minha cabeça, para que quando eu fui fazer a prova, aquilo dali não me gerava dúvida. Tanto é que eram 50 questões e eu acertei 48 questões. Eu só errei 2 questões que até hoje eu ainda fico na dúvida se eu efetivamente errei, porque eu entrei até com recurso, mas não foi aceito. Então, não estou falando isso para me gabar, não, porque eu sou exatamente igual aos senhores. Eu sou uma pessoa, um ser humano, e quando eu coloquei na minha mente que eu poderia ser capaz de ser a primeira colocada, isso se realizou. E é isso que eu quero que os senhores tracem na vida de vocês. Coloquem metas e comecem a estudar. Verifiquem o edital. A gente já passou aqui todas as alterações, a gente precisa ler o edital. Outra coisa, tem teste físico no Exército, na Marinha e Aeronáutica. Não deixe para se preparar na última hora. Isso também é motivo de reprovação. Então, eu tenho que estudar. A gente sabe que o exercício libera endorfina, que trabalha a mente, que ativa a nossa parte toda neurológica, emocional. Então, vamos praticar um exercício físico. Vamos nos mobilizar. Vamos criar estratégias para chegar ao sucesso. Bem, senhores, era isso que eu tinha para falar hoje. Desejo aos senhores boa sorte, bons estudos e até uma próxima.